moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Titio CP, trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vem falar sobre efeitos, né? Como que você usa efeitos, as características do efeito, por que que é importante a gente estudar sobre esse tema, o que que a gente ganha com isso, né? Para começar, eu vou dizer uma coisa importante que muitas pessoas talvez não saibam. Efeito funciona da seguinte forma: um efeito que fica bonito pro violão nem sempre fica bom para a voz, né? Então eu vou mostrar isso aqui agora, ó. Olha que efeito maravilhoso, ó. Ó, o peso que ele dá no ar usando o violão, né? Isso é um efeito que eu pus na mesa pro violão, mas para voz não funciona bem. Eu vou dar um exemplo agora para vocês. Ei, som, oi. Esse som que vocês estão ouvindo aqui, ó, eu vou até aumentar um pouquinho. E esse aqui é um som que não é legal para voz, porque fica um pouco o som de rodoviária, né? Atenção, senhores passageiros, encontra-se perdido. É um som meio de rodoviária, não é legal, tá? Ele ficou muito bom pro violão, mas talvez pro microfone não ficou legal, tá? Então, a primeira coisa A dizer sobre um som é você saber escolher o instrumento que vai estar utilizando aquele determinado efeito. O violão ficou majestoso, mas para a voz ficou horroroso, né? Na minha opinião. Talvez tenha alguém que goste desse tipo de voz, então isso aí é a sua opinião. Na minha opinião não ficou legal, tá? Para a voz ficou espetacular para o violão, mas não para a voz. Então como é que eu faço para saber se um efeito é bom ou não para determinado tipo de conjunto, né? Porque quando você toca com várias pessoas. Então, tecladista, violonista, guitarrista. Então você tem que saber qual efeito usar. Mas dá para você mexer em cada canal, né, separadamente. É isso que a gente vai ver aqui. Mas nem sempre dá para você assim fazer milagres, né? Por exemplo, esse efeito aqui, mesmo que eu diminua lá na mesa, para a voz ainda vai ficar um pouquinho ruim. Então a gente vai entender mais ou menos como é que funciona isso. Então, vamos embora para a mesa? Bem, pessoal, esses efeitos, como eu disse, você tem que saber escolhê-los, né? Então, na verdade, você tem que estudar a sua mesa e nesses efeitos para entender um pouco mais. Então, vamos lá. No caso dessa mesa, ela tem 99 efeitos. Então, quando eu mudo aqui, ó, você pode ver que eu posso escolher efeitos diferentes. Então eu vou rodando aqui, isso aqui, tá? E aqui vai mexendo e aí eu clicando eu tenho um efeito, beleza? Bom, até aí tudo bem, mas tem dois botãozinhos interessantes para você também não errar na hora de pôr o efeito. Primeiro é o seguinte: se você não der volume no seu efeito, ele não vai funcionar. Vamos então ouvir. No caso aqui, ó, tirar aqui o mute do microfone. Então, eu tô falando agora sem efeito nenhum. Por que que não tá tendo efeito, CP? É porque eu tô sem volume. Agora vocês estão vendo o efeito, né? O efeito de rodoviária aí, mas estão vindo. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é selecionar o efeito legal que você gostar. Depois você vai dar volume. Mas além disso, tem o ganho, né? Então esse botãozinho aqui é de ganho. Se eu tirar ele, ó, fica sem ganho nenhum. Só que esse botãozinho aqui, ó, esses dois botãozinhos, ele está controlando a mesa inteira. Toda a mesa está regulada aqui. Se eu quiser regular individualmente, é possível, sim. Então agora a gente vai aprender a regular individualmente, tá? Não esqueça de assistir os vídeos anteriores sobre mesa, a parte 1, que eu falo muita coisa de regulagem lá, eu falo de regulagem de microfone, de violão, de teclado, então assista lá, beleza? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo o canal 12, né? O canal que eu estou mexendo é esse aqui, ó, o canal 12. Ele tem vários botões aqui, ó, como vocês podem ver, nesse canal ele tem vários botões. Nós vamos mexer hoje, no vídeo de hoje, é só com esse botãozinho amarelo, que é o botão de efeito. Então, se eu tirar aqui, ó,
fica sem efeito, somente no canal 12. Aqueles anteriores que eu mostrei lá, tá? Esses daqui, ó, regula a mesa inteira, tá? Aqui não, aqui eu tô mexendo somente no canal 12, beleza? Então agora eu vou dar um pouquinho de efeito, oi, e som, glória a Deus, muito bem. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender esses botões. Então são 3 botões. Um é você dá ganho, você dá volume, e o outro, o último, você regula só na mesa, tá? Então, só para repetir, esse botão aqui, ó, regula toda a mesa, ou seja, todos os canais, eles vão estar relacionados aqui. Se eu tirar o ganho, se eu tirar isso aqui, o volume, vai tirar para todo mundo, tá? Se eu der volume, vai dar para todo mundo. Então, esses daqui dá para todo mundo. Agora, em cada canal eu posso fazer a minha regulagem, tá? Como eu mostrei para vocês ali, ó. Nesse canal 12, por exemplo, eu vou dar um pouquinho, tirar um pouquinho do ganho, para ficar uma voz mais natural. Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com a outra história que a gente já conhece, que é da médio, agudo, grave, que são essas coisinhas aqui, tá? Então, eu vou explicar passo a passo como que você deve fazer em relação ao efeito, tá? Então, o vídeo é bem rapidinho, é bem tranquilo e vocês vão aprender de boa como eu aprendi, é bem sossegado. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o ganho legal. CP, mas eu escolho para quê? Para o violão? Para o teclado? Não. Primeira coisa a gente tem que deixar é a voz o mais natural possível. O mais importante de um conjunto é a voz. Não adianta nada você ter uma banda maravilhosa tocando harmoniosamente e o público seu não ouvir o que a pessoa está falando. Eu estou falando de conjunto que tem vocal, tá, pessoal? Se você somente vai tocar um solo, não tem nada a ver, então. Nesse caso, você pode regular somente para o seu solo. Beleza? Mas como nós estamos falando de um conjunto que tem voz, normalmente numa igreja tem voz, então a gente tem que começar pela voz. Então vamos lá. Vou escolher o efeito 1, tá? Esse é o efeito 1, beleza? É um efeito interessante, mas eu achei muito pobre. Vamos para o 2. Esse aqui é o efeito 2, tá? Vamos dar um pouquinho de ganho para ver aqui um pouquinho, ó. E som, oi, som. É um efeito muito interessante para a voz, tá? Depende do que você gosta. Você tem que testar e ver o que é interessante para você, tá? Você testa e dá uma testada também no instrumento depois para ver se ficou legal. Geralmente dá para fazer um meio termo aí bacana, tá? Beleza, vamos então mudar aqui o efeito. Vamos para o 3. E som, oi, som. E 4, e som, oi. 5, e som, oi. Interessante esse efeito aqui, dá um peso maior para a voz. E aí você vem, escolhe o efeito, vê se o efeito está no volume interessante para todo mundo, tá? Eu sempre deixo aqui, ó, nessa posição aqui, ó, tá? Beleza? E aqui mais ou menos na posição 0 aqui, beleza. Agora eu vou regular para minha voz. A voz ainda está um pouquinho voz de rodoviária, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma regulada agora no canal. Esse botão mexe o canal, então vamos tirar um pouquinho de efeito. E som, oi, legal, o som ficou muito bom, tá? Beleza, agora a gente vai para o canal que está relacionado ao instrumento, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal, agora eu vou para o canal que eu vou trabalhar aqui com o meu instrumento, que é o canal, né? Vou aumentar aqui o canal 11, tá? Agora eu vou testar aqui como é que tá o som do violão. Tá bonito. Vamos então dar um pouquinho de ganho aqui, como eu estou mostrando para vocês. Eu vou rodar um pouquinho
para... Vou rodar um pouquinho aqui, ó, para a direita, para dar um pouquinho de ganho. Vamos lá. Ah, eu percebi um detalhe também, que você nunca pode esquecer de tomar cuidado, tá? Ó, olha o ganho geral aqui do canal, ó, que tá baixo. Então deixando a metade aqui, ou um pouquinho abaixo da metade, para não estrondar. Vamos ver agora o ganho. Vocês percebem que eu cheguei no meio termo. Vocês percebem que eu cheguei no meio termo, onde eu tenho uma voz interessante e eu também tenho um instrumento interessante. Beleza, agora eu vou mutar um pouquinho aqui e vou voltar a conversar com vocês normalmente, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher um efeito legal para a voz. Escolhe o efeito legal para a voz, deixe os volumes gerais, ou seja, esses volumes aqui regulam a mesa inteira, e depois veja os efeitos, né, na sua parte de cada canal, né? Você vai regular cada canal. CP, eu tenho que regular isso para todo mundo, tá? Lembrando que esse efeito aqui ele é independente. Supondo que eu queira colocar, por exemplo, uma guitarra na entrada SRTO do canal 10, esse canalzinho aqui, beleza? Aí eu vou colocar um efeito na minha guitarra. Não vai atrapalhar nada o canal da mesa. A partir do momento que eu insiro, né, o plug P10 no SRTO, vai desabilitar o efeito da mesa, tá? Então isso aqui é independente. Você também pode, né, se você quiser, não utilizar efeito, tá? Então também fica o critério seu, tá? Então como é que eu sei o que é legal para cada ambiente? Primeiro você vai chegar no ambiente mais cedo e vai testar, né, se os efeitos são ou não interessantes, se vale a pena ou não colocar efeito naquele ambiente. E também vai testar instrumento por instrumento. Sim, dá um trabalhozinho, cara, mas fica muito bom. Então você vai testar primeiro a voz, depois você testa, né, os instrumentos, violão, teclado, tá? Lembrando que teclado não é bom colocar efeito não, porque ele já tem muito efeito, né? E se você põe efeito em cima de efeito, você vai estar piorando. Tem alguns problemas no efeito que eu quero comentar para vocês também agora. Bem, pessoal, então eu já vou pedir desculpa a vocês porque eu demorei a trazer vídeo, realmente trabalhando muito, correndo aí, né? E para gravar tudo isso aqui é quase o dia inteiro, né? Vocês não têm a noção do trabalho que é. Não é simplesmente pegar um celular, tem microfone, tem equipamentos, tem caixa de som, tem toda a regulagem, tem os testes que eu tenho que fazer, então demora muito tempo. Por isso que demora a trazer vídeo aí pro canal, beleza? Vídeos de qualidade requer muito trabalho e eu só sozinho, né, faço tudo, filmo, edito, então demorou um pouquinho mais aí para trazer vídeos para vocês. Mas resumindo, né, quer pôr efeito aí na sua igreja, no seu evento, dá para pôr, desde que você saiba controlar, né? Primeiro escolha o seu efeito, né, o efeito que seja interessante para sua voz, tá? E depois você vai regular o volume geral desse efeito, dar o ganho geral, né? São dois botões, volume e ganho. E você, depois de escolher isso aí, você vai lá no microfone, cada microfone vai testar microfone por microfone, né, dando o efeito necessário para cada tipo de voz. Depois disso, é interessante até você ter uma fitinha com o nome de cada pessoa para você não confundir. Depois disso, você coloca efeito nos instrumentos, né? Violão é interessante ter efeito, ele dá um peso legal, tá? E teclado às vezes não, às vezes depende do tecladista, de como ele faz, né? Se for só um solo, sim, talvez fica bonito, mas na maioria das vezes o teclado não fica legal com efeito. Também é questão de você utilizar efeito na guitarra, não dá certo porque a guitarra já tem um pedal, que já tem um efeito próprio, que você vai colocar numa entrada própria da mesa, que é em SRTO, né, com um pedal específico. Então essas coisinhas você tem que se atentar para não ficar um som muito ruim na sua igreja, tá? E você que é um técnico profissional, por favor, releve algum erro que eu fiz aí, porque eu também não sou o expert de som, eu sou uma pessoa simples como qualquer um,
que está tentando ensinar e ajudar alguém que também quer uma mesa simples e tem apenas a vontade de utilizar essa mesa numa igreja pequena, tá? Eu não sou nenhum profissional de estúdio e tal, tô aprendendo muito aí também, tá? Então, se você é um profissional e quiser deixar um comentário aí para ajudar, se eu cometi algum erro, pode comentar, mas só me perdoa aí, porque eu também não sou nenhum expert, beleza? Sou uma pessoa como vocês aí que está aprendendo e correndo atrás, beleza? Eu acho que o vídeo de hoje era isso. Não ficou muito complicado de entender, o efeito é muito maravilhoso, se você saber usar ele, fica um som muito bacana, fica uma gravação muito boa e também fica aí um evento, um culto maravilhoso, tá? Mas se você não souber, né, vai multiplicar os efeitos, os erros vão acontecer. Então, se por exemplo colocar um efeito no teclado e o cara colocar efeito também, vai ser efeito sobre efeito, vai sobressair a voz, vai dar microfonia. Então saiba usar com sabedoria os efeitos, tá? Não ponha demais. E é interessante, se você for usar o efeito, alguém ficar na mesa para sempre controlar, não deixar em nenhum momento esse efeito atrapalhar o seu evento, beleza? É isso aí, muito obrigado, fique com Deus e fui!